Hoje vamos falar sobre o autismo, um transtorno que abala muita gente, envolve muitas famílias e que cada dia mais está sendo decodificado. Como tratar, como trabalhar as pessoas que têm esse tipo de transtorno. Para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui no consultório da psicanalista, que também é diretora do Núcleo de Referência, que faz um trabalho também sobre o autismo. Bartira Ribeiro de Castro. Bartira, obrigado por nos receber aqui. Esse tipo de transtorno é uma coisa que vem se tornando muito comum, né? E as pessoas querem saber mais o que é o autismo. Então, por isso, em cima dessa pergunta e de outras duas, a gente montou o projeto Pipa e Rabiola dentro do Núcleo de Referência. Porque hoje em dia nos interessa investigar o autismo. O que é o autismo é uma pergunta que tem norteado o estudo de muitas áreas. Da neurologia, da nutrição, da pedagogia, da psicologia e da psicanálise. São visões diferentes sobre o autismo. Então, eu sempre que me remeter, eu vou me remeter ao estudo do autismo a partir da psicanálise, dos conceitos psicanalíticos. Porque senão a gente vai entrar num debate com outras áreas que têm outros princípios. Sim. Para a psicanálise, o autismo é uma resposta muito precoce e radical que se dá ao mundo. É uma resposta subjetiva, inconsciente. Então a gente pensa assim, nossa, mas uma criança de 3 meses de idade tem inconsciente? Né? Não tem o inconsciente formado como a gente constrói em termos de mecanismos psíquicos, né? Mas ela já é capaz de dar uma resposta. Algumas crianças, já foi observado, com 3 meses de idade, nem olham mais. Nem olham para o outro. Já tem um olhar, o olhar característico do autismo. Mais perdido. Então, é comum encontrar isso, mas é mais comum ainda que o autismo se observe um pouco mais tarde. Esses são autistas que muito cedo fazem uma recusa ao mundo. Esse tem uma definição melhor, né? Quer dizer assim, as pessoas podem identificar mais facilmente, né? Tem alguns sinais que falam de algo que possa ser um autismo. Mas para a psicanálise o diagnóstico nunca vem pelos sinais. Por exemplo, uma criança com um olhar perdido nem sempre será um autista para a psicanálise. Para nós o diagnóstico sempre vai passar pela estrutura de linguagem, da forma com que articula a linguagem, porque a linguagem é o nosso laço com o mundo. Então esse é um parâmetro fundamental para pensar o diagnóstico do autismo. Mas em cima da questão do diagnóstico que se coloca a pergunta do Pipa e Rabiola. É um projeto de investigação psicanalítica do autismo. Por isso Pipa. Sim. E Rabiola é uma brincadeira porque a pipa não fica em pé sem rabiola. Então a gente transformou esse nome numa delicadeza um pouco mais. Apesar uma brincadeira de criança, né? É uma brincadeira de criança e apesar de tratar de um assunto muito sério. As perguntas fundamentais do Pipa e Rabiola são, né, existe uma epidemia de autismo atualmente? Ou existe uma epidemia de diagnósticos de autismo? Isso é bastante diferente. Porque se existe uma epidemia de autismo, a gente tem que pensar que sociedade é essa que está produzindo tanto autista. Né? Porque nós nascemos num berço social. Né? Sim. Então, que sociedade é essa que está? Se existe uma epidemia de diagnóstico de autismo, a gente tem que pensar a serviço de quem esse diagnóstico está sendo dado. De quem? De que interesses? Né? O interesse mercadológico, da indústria farmacêutica, porque não existe remédio para autismo. Né? Não existe. Não, existe remédio para os sintomas do autismo.
para agitações, para algumas síndromes, né, que eles apresentam de angústias, não sei o que. Existem mediadores aí, remédios que apaziguam um pouco. Mas não existe um remédio para autismo. Até porque o autismo não é uma doença. Para a psicanálise, o autismo não é uma doença. Embora não tenha cura. Porque ninguém se cura de uma forma de viver. Então, para a psicanálise, o autismo é uma forma de viver. Sim. A criança com autismo não tem uma criança normal ali dentro. A criança com autismo é uma criança autista. É assim que ela se coloca no mundo. Como você se coloca no mundo a partir de uma estruturação psíquica, todos nós. E o autismo é uma das estruturas psíquicas para a psicanálise. Entende? Sim. Então isso é uma visada que permite a gente pensar que essas crianças vão estar no mundo. Não tem que ser tratadas para depois estarem no mundo. Elas vão estar no mundo para sempre com seus autismos. Sim. Então a gente tem que criar condições dessas crianças estarem no mundo. Para o cidadão comum, o autista ele tem algumas características, né? Aqueles que conseguem ver, que foram manifestados através de filmes, né? Tem um filme do Dustin Hoffman que ele faz o papel de um autista, uma pessoa que fica um pouco a par do mundo, ele cria o mundo próprio para vivenciar aquilo, né? Tem compreensões, tem uma inteligência desenvolvida e tal, Isso muitas mesmo. vezes, né? E tem aquela característica daquele autista. Mas nem todo autista tem aquelas características, né? Não. Tem uma diversidade grande. Isso, o autismo hoje em dia é considerado um espectro. Existem autistas muito primitivos que recusam-se absolutamente fazer qualquer laço com o mundo. Por isso a gente chama de uma primitividade do autista. A gente chama os autistas de Kanner, né? Porque Kanner foi um estudioso que trabalhou com essas crianças muito primitivas no laço com o mundo. E existem autistas lá na outra ponta do espectro que são autistas brilhantes, que desempenham suas tarefas chamadas ilhas de competência, que desenvolvem suas ilhas de competência e desempenham essas tarefas de forma absolutamente brilhante. Dizem que o MES, né? O MES dizem que é um autista, e se ele é mesmo autista, ele é um autista brilhante. Né? Lá na ponta, os chamados Aspergers, né? Que também foi um outro estudioso que trabalhou com autistas de alto rendimento, como a gente chama. Ele tem a Temple Grandin, que é uma americana, que tem um filme sobre ela também, que é lindíssima. Ela é uma doutora, desenvolveu vários estudos sobre condições ideais de abate de bovinos. É uma grande estudiosa, tem várias coisas nos Estados Unidos, estábulos e matadouros e tal, inspirados nos projetos dela. Tem vários exemplos de autistas brilhantes e vários exemplos de autistas de Kanner, né? Mas nesse espectro, né, de muito primitivo aos brilhantes, nós temos a população autista toda, assim, que podem passar. Quando a gente fala assim, o autismo não tem cura, não tem. Ninguém se cura do autismo, porque isso não é uma doença. Mas você pode, através de um tratamento adequado, ajudar as crianças a passarem dentro do próprio espectro. Porque se a gente tem uma criança muito primitivamente estabelecida na relação com o mundo, ela vai formar essas fortalezas vazias que elas formam, né? E se a gente consegue, através de um tratamento, se oferecer a elas possibilidades delas diminuírem esse muro que elas fazem com o mundo e entrarem um pouquinho no mundo, fazerem alguns laços sociais, isso facilita a vida delas. Sim. Elas podem trabalhar, elas podem criar. Temos um jogador como esse, uma Temple Grandin como essa, que trabalham, que vivem. A gente tem que pensar que as pessoas que cuidam dessas crianças hoje, elas vão, em termos gerais, elas devem morrer antes dessas crianças. Né? Essas crianças vão crescer e elas vão precisar que alguém cuide delas. Então, se a gente pode oferecer a essas crianças condições de tocarem suas próprias vidas dentro
dentro do próprio espectro do autista, mas dentro das suas limitações e tal, mas fazendo laço com o mundo, avançando e se inserindo e se bancando de alguma forma, a gente pode oferecer isso. Certo. Talvez uma questão importante aí, né? Talvez a das mais importantes seja o diagnóstico, né? Disso de uma forma precoce. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco.